saiu da água, e eis que veio sobre ele, e eis que abriu os céus, e veio o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é meu filho amado, a quem me comprazo. Capítulo 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, mande que estas pedras se tornem pão. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-se sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. E disse-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente levou o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe os reis do mundo e a glória deles, e disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorais. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e chegou os anjos e serviram. Só até aqui, não pode sentar. Eu fiz umas anotações, às vezes eu vou estar lendo aqui para poder estar conduzindo. Alguns aqui não sabem, mas é a primeira vez que eu trago uma palavra. Eu estudei ela bastante, mas acredito que tudo veio da vontade de Deus. Que essa mensagem quer ser abençoada. No capítulo 3, essa história narra o batismo de Jesus. Se lermos anteriormente, vamos ver que ali havia algumas testemunhas que João batizava. E alguns dessas testemunhas, inclusive, eram os fariseus e os saduceus. E a Bíblia narra que durante o batismo de Jesus, o céu se abre e desce sobre ele o Espírito, e a voz de Deus anuncia que Jesus é seu Filho. Há um debate teólogo se todos que ali estavam ouviram a voz de Jesus. Alguns acreditam que sim, outros acreditam que não. Mas o que deixa claro é que João foi testemunha visual e audível da voz de Deus, a qual anuncia que Jesus é o seu Filho. E Jesus, cheio do Espírito, é conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. E se você observar bem, isso tudo aconteceu um pouco antes do início do seu ministério. Então logo aprendemos que você está se preparando, isso não vai te isentar de ser tentado pelo diabo. Pelo contrário, quanto mais você se prepara para chegar ao céu, mais você vai ser tentado pelo diabo. Porque você está fazendo aquilo que Deus te agrada. O diabo nunca vai tentar uma pessoa que já está vivendo nas práticas a qual ele já colocou em seu coração. E vem a primeira tentação contra Jesus. O diabo tenta Jesus a partir do pão. Jesus jejuou durante 40 dias. A Bíblia diz que ele então sentiu fome. Então aprendemos que a primeira tentação de Jesus, de Satanás contra Jesus, vem na sua necessidade física. Aquilo que o nosso corpo precisa. Muitas das vezes, nem toda tentação, falando de nós, vai ser na nossa necessidade física de fome, porque acredito eu que por misericórdia não falta comida na casa de ninguém. Mas existe outra necessidade a qual o nosso corpo acaba se inclinando. Pode ser uma gula, por exemplo, ou uma tentação, buscar prazeres fora da vontade de Deus, se é que vocês me entendem, não respeitando o tempo, não respeitando a vontade do nosso Senhor. E também, irmão, calma aí que eu fiquei um pouco nervoso. Buscando os prazeres momentâneos, né? Glória a Deus. Nós também aprendemos que o deserto com Deus é local de crescimento e amadurecimento. E a Bíblia também diz em Tiago, capítulo 1, a Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, versículo 14, que cada um é tentado segundo a sua própria cobiça. Ou seja, o diabo ele não faz nada mais, nada menos que tentar contra nós com aquilo que nos atrai. Se você é um cara
que é fanático, ambicioso por dinheiro, ele vai tentar você no dinheiro. Se você é um cara, desculpa a palavra, mulherengo, ele vai te tentar com mulheres. E se você é uma pessoa que fala demais, ele vai tentar contra a sua falta de sabedoria, que é falar demais. E Pedro fala, continuando a palavra, e a terceira tentação a qual Jesus recebe é sobre, ele fala, a segunda tentação é do orgulho. O diabo fala para ele, para que ele se jogue do templo. E ele é o mais audacioso, porque ele usa essa palavra para tentar contra Jesus. Ou seja, ele quer que Jesus faça conforme a vontade dele. Ele queria que Jesus usasse ali um espetáculo, trazendo agora para ele e não para o Pai. Aleluia. Lógico que nós não vamos se jogar do templo, não somos malucos, mas existem outras formas de tentar de colocar a Deus à prova. Muitas das vezes a gente não cuida da nossa saúde física, não cuida da nossa saúde financeira, e passamos por dificuldade, depois questionamos Deus a perguntar a Deus por que estamos passando por aquilo. Entenda uma coisa, tem situações que nós colocamos, Deus não coloca a gente tem poder de escolha. Então muitas das coisas acontecem com a nossa vida é porque nós fazemos. E a terceira tentação a qual Jesus recebe é na ambição. O diabo oferece a Jesus reinos, mas Jesus já iria receber aquilo, mas ele precisava passar pela cruz. Ou seja, o diabo queria antecipar aquilo que já era dele. Ele queria que Jesus recebesse algo de forma prática. Bastava que ele adorasse ali a Satanás para que ele viesse receber. Mas Jesus precisava passar pela cruz. Ou seja, buscar glórias a curto prazo. Eu vou usar um exemplo, e peço meu irmão que perdoe, desde já. Eu vou falar de mim mesmo. Por exemplo, eu estou na Vida e Paz há 2 anos, para ir para 3. Satanás, a Bíblia diz que Jesus foi transportado, mas nós não vamos ser transportados, porque nós não temos a divindade de Jesus. Então ele vai tentar contra a maior arma que o ser humano tem, que é a sua mente. Ele começa a colocar na minha mente a qual eu mereço, que eu devia estar no caso, a qual eu não mereço, a qual eu não estou pronto. Então ele começa a encher o meu pensamento. Eu não vigio, ele começa a encher o meu pensamento. Eu começo a achar que mereço o cargo. Eu começo a achar que mereço estar em tais lugares. E não respeito a vontade de Deus e nem a sabedoria do meu pastor. O que acontece? Eu começo a achar defeito na minha igreja. Começo a achar que o fulano não está certo. Começo a achar que o pastor não está certo. Aí eu olho para uma outra congregação, a qual cobra menos, a qual a exigência é menos. Vou para lá, estou consagrado, sem respeitar a vontade de Deus, sem respeitar a sabedoria do nosso pastor congregacional, sem respeitar a sabedoria do nosso pastor presidente, a qual são responsáveis por nós consagrar. E eu vou para lá, sou consagrado, recebo uma honra a qual eu não sou digno, recebo um cargo ao qual eu não estou pronto, fico fraco, me desvio, ou pior, vou para lá, me consagro, fico lá um tempo, daqui a pouco eu volto para onde eu não tive paciência de esperar o tempo de Deus de ser consagrado. Aleluia! Mas é importante a gente prestar atenção que nas 2 primeiras tentações de Satanás contra Jesus, ele pergunta 2 vezes se tu és o Filho de Deus. Se tu és o Filho de Deus. Olha a importância disso aqui. Satanás, ele não tinha uma dúvida genuína de quem era Jesus. Pelo contrário, ele sabia exatamente quem era Jesus. Mas olha a importância disso aqui. O que ele faz? Ele tenta colocar em dúvida a palavra de Deus, a qual anunciou no versículo anterior que Jesus é o seu Filho. Mas e por que da dúvida? O nosso pastor costuma dizer que fé é crer sem duvidar. Não devemos duvidar. E a partir do momento que viemos ter dúvida de alguma coisa, a nossa fé sai. Fé e dúvida, ela não anda junto. Aleluia. Fé e dúvida, elas são caminhos distintos. Fé ou você tem, ou você não tem. É por isso que devemos tomar muito cuidado. Mas também, dúvida, ela não é da nossa natureza. Ela só torna mal se acaso ela ser muito praticada. João Batista, da qual nós falamos no início,
ele foi o responsável por preparar o caminho para Jesus. Ele batizou Jesus. Ele ouviu a voz do céu. Ele viu o Espírito descer sobre ele. Mas quando ele foi preso, ele mandou que os servos perguntassem se Jesus era mesmo o Messias. Ou seja, mesmo sendo responsável por todo esse processo de Jesus, ele teve seu momento de dúvida. Não é um problema ter dúvida, mas assim como João fez, ele buscou a resposta de Jesus. Vivemos debaixo de uma promessa. Vivemos debaixo de uma promessa que é a vida eterna, a nossa salvação. Nem toda promessa de Deus para a gente aqui vai ser algo material, mas a maior promessa que Ele fez para nós foi a salvação. É isso que nos move, é isso que nos mantém aqui, é isso que está fazendo eu trazer essa palavra, é isso que está fazendo você que está aqui ouvindo. Quando eu conselho para a igreja, é não duvide da palavra de Deus. E olha que interessante, como eu falei, Satanás ele vai criar na nossa mente algo, porque ele sabe que a fortaleza do homem está no seu pensamento. Eu só consigo levantar esse braço se antes eu pensar. Eu só consigo trazer essas palavras se antes eu pensar. E é por isso que Efésios fala, né? Tomai também um capacete da salvação e a espada que é a palavra de Deus. Capacete da salvação é blindar os nossos pensamentos. É tomar cuidado com aquilo que a gente deixa ser inflamado na nossa cabeça. Devemos tomar muito cuidado com aquilo que ouvimos, até mesmo com algo que entregamos a gente, porque isso pode nos edificar ou pode nos matar. Entenda uma coisa, Satanás, ele não é muito criativo, mas ele é persistente. Se observaram, desde Gênesis, a estratégia dele é sempre a mesma. Com a Eva, ele fez a mesma coisa. Quando ele fala, certamente não morrerás. Ali ele colocou a palavra de Deus em dúvida. Jó, ele é um pouco mais audacioso. Quando ele se coloca diante de Deus, que Deus anuncia que Jó era justo, ele diz que Jó só é justo porque a mão de Deus estava sobre ele. Então, os planos deles, as artimanhas deles é a mesma desde o princípio. Ele não vai mudar. É desde o princípio, é colocar em dúvida. E é por isso que devemos estar sempre atentos. Se eu não me engano, é Provérbio, deixa eu abrir novamente. Glórias a Deus. Provérbio capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo que deve guardar, guarda teu coração, porque dele procede a saída da vida. Outra tradução fala guardar o seu pensamento, porque é o nosso pensamento que nos conduz. É o nosso pensamento que nos ajuda a estar nessa caminhada. Então eu posso deixar para a igreja, já finalizando a mensagem, para que não deixe que o Satanás coloque dúvida no seu coração. Você está aqui porque o Senhor te prometeu algo. O Senhor te prometeu uma vida eterna, uma vida de paz. Não necessariamente aqui vamos ter aflição. E é muito interessante também, eu só frisar aqui, voltando lá no início, Satanás tentou contra Jesus enquanto ele jejuava e orava. Ou seja, a gente ora, a gente jejua, mas ele fica ao nosso derredor. Entendeu? As pessoas que estão praticando o que está errado ali fora, ele não vai tentar contra elas. Ele não vai colocar dúvida na cabeça dela, porque as pessoas já estão tomadas pela dúvida, já estão tomadas pela certeza que aquilo que elas estão fazendo estão certo. Então, quanto mais você ora, quanto mais você jejua, lamento te dizer, mais ele vai tentar contra a sua vida. Mas te garanto que é porque você está no caminho, que você está fazendo o que Deus quer, você está fazendo o que é certo para a sua vida. Eu queria pedir perdão pelo nervosismo, estou com uma sede. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas essa é a mensagem a qual Deus colocou no meu coração. Eu confesso que eu tinha até mais para falar, mas eu tenho tomado pelo nervosismo, a qual eu não estou conseguindo. Mas que de alguma forma ela venha falar no coração de cada um. E que venhamos buscar cada vez mais. E que Deus possa estar abençoando a igreja. Senhor, agradeço a oportunidade.